Não existe gay discreto. Como não existe lésbica discreta. A questão é, não, mas você pode ser uma pessoa LGBT e você pode ser simplesmente um homem que acontece de ser homossexual, uma mulher que acontece de ser homossexual. Isso é verdade. Mas a questão é que as afinidades que a gente tem com o sexo oposto, e sexo oposto eu me refiro ao órgão sexual oposto ao nosso, a afinidade que a gente tem com aquele universo, quando a gente reprime ela para a gente não chamar atenção, o mundo, a sociedade ao nosso redor vai premiar a gente de alguma forma por isso. E vai premiar como? Humilhando a gente menos. Mas isso não é um prêmio. Afinal de contas, me humilhar menos? Bem, por uma questão de caráter, me humilhar deveria de estar completamente fora do menu. Não é? Não é, portanto, um prêmio pessoas nos humilharem menos por a gente se comportar de uma forma discreta. Isso não é um prêmio. Isso é uma tortura psicológica. Isso é um adestramento. E aí, quando a gente entra na nossa vida adulta, a gente não sabe socializar. Aí a gente, por exemplo, tem medo de pessoas que se reprimiram menos. Por isso que é tão comum uma pessoa LGBT ser conservadora. Porque a gente se sente ameaçado quando uma pessoa não reprime nada. O que a gente se esforça todos os dias para guardar e esconder. E que a gente já naturalizou tanto que nem percebe mais que a gente esconde. Trejeito, nosso jeito de falar, nosso tom de voz que mudou sem que fosse porque a nossa voz é essa. Sem que seja porque o nosso jeito de andar e de se mexer seja esse. A gente simplesmente foi se adaptando para sofrer menos, para a gente ser premiado com a invisibilidade. Só que aí quando a gente cresce, a gente quer oportunidades de trabalho, a gente quer namorar e a gente não consegue chamar atenção sem sentir medo por isso, é nesse lugar que a gente paga o preço de ter tratado como prêmio não sofrer humilhação. E aí, assim, quando a gente olha para aquela pessoa espalhafatosa, o preço que essa pessoa paga é inclusive ser rejeitada por aquela pessoa que é igual a ela, mas que se tornou mais passável, não por uma qualidade, não por uma virtude, não porque seja melhor ser uma pessoa discreta, mas porque a gente, pelo medo, conseguiu aprender a caber na caixinha. E essa pessoa assusta a gente, às vezes a gente admira essa pessoa, a gente acha incrível, mas a gente não quer. Imagina se uma pessoa souber que você gosta de assistir Drag Race, ou que você gosta de Pablo Vittar, ou de qualquer coisa muito mais bicha que isso. Imagina o horror de alguém descobrir que você gosta disso. Meu Deus, por quê? Imagina você de repente ter amizade com aqueles artistas que são bichérrimas e que você sempre admirou, mas que se essa pessoa sentar do seu lado, você vai morrer de medo de dar um abraço nessa pessoa e de cumprimentar, porque você tem medo de que te vinculem a essa pessoa. E aí depois você volta para casa se sentindo uma ameba, porque você estava rejeitando justamente alguém que tem tudo a ver com você. Mas que mais ninguém no mundo sabe. Porque no fundo, você, no seu esforço de se tornar uma pessoa, e quando eu falo você, eu me refiro a você, porque eu já entendi que eu fazia isso e eu tenho buscado trabalhar isso. Então eu tô falando de você, não de mim. Tá, querida? Porque você, quando você busca esse prêmio de não sofrer bullying por ser diferente, o fato de você dormir sabendo que todas as pessoas que convivem com você não sabem quem você é de verdade, vai te torturar. Porque você vai saber assim que se você morrer e alguém pegar o teu computador e ver o histórico de navegação,
Não é porque ninguém sabe quem é você. Porque talvez a maioria das pessoas com as quais você se cerca, se soubessem, não andariam do seu lado. Dói pensar nisso. Mas ao mesmo tempo, se a maioria das pessoas com as quais você se cerca não andariam ao seu lado, se soubessem quem você é, não vale a pena se cercar de gente que possa te entender por ter um dia vivido ou ainda viver medos parecidos, tristezas parecidas, traumas parecidos e quem sabe poder pegar na tua mão e dizer, vem cá, vou te mostrar como que eu saí desse buraco, desse escuro, desse medo, desse abandono, dessa rejeição. Sabe? Eu sei que a gente se acostuma a ser igual aos outros. Só que esse é um exercício que nos desensibiliza, porque a pessoa que você está rejeitando não é a Pablo Vittar, não é a bicha da rua de trás. É você. E você não dá para as pessoas a chance delas chamarem pelo que você é. Mas não só isso, e talvez até pior do que isso, mais fundo do que isso. Você não está se permitindo separar o joio do trigo. Porque você percebe, por exemplo, que o seu esforço em ser uma pessoa invisível faz você ter que rir ou soltar um risinho quando pessoas fazem piadas com pessoas que são como você. E que eles estão fazendo essa piada porque eles não sabem que você também é assim. Pera, sabe? Fazem essa piada por saberem que te ofende, que te magoa, mas que você não sabe como reagir. Como por tantos anos foi o meu caso. E aí eu falaria sobre questões LGBTs quase que em terceira pessoa. Para eu tentar falar sobre isso, mas eu não assumir esse assunto como uma questão minha, para eu não me comprometer, porque eu não quero ter que falar das minhas experiências depois. Porque eu sei que eu estou me cercando de pessoas que são preconceituosas. E eu não quero, portanto, me expor, porque eu sei que eu vou estar falando de mim com gente que só vai me julgar. Só que se eu estou me cercando por gente assim, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Entende? Assim, observa o ambiente ao seu redor. Sabe, existem empregos que você pode procurar em áreas onde é mais comum encontrar pessoas como você. Pode ser no meio artístico, pode ser no meio da moda. Você pode trabalhar, se você trabalha com escritório, com programação, você pode buscar coisas que tenham a ver com interesses que você tem, que possa te certificar de que a probabilidade de repente, até mesmo a maioria das pessoas trabalhando nesse ambiente serem pessoas como você, vai ser muito maior. Então, você é jovem, procura um emprego numa loja de roupa, de shopping, para você ter um monte de outros amigos gays também, amigas lésbicas, sabe? Vai buscando, faz um curso de teatro, faz um curso de música, vai buscando se expressar artisticamente, até porque na arte a gente tem essa liberdade de poder utilizar a nossa sensibilidade como uma maneira de expressar como a gente sente, sem se comprometer diretamente. É a música que eu estou cantando, não sou eu. É a peça que eu estou encenando, não sou eu. É esse personagem que está dizendo isso. Eu estou apenas me permitindo que ele faça uso de mim, quando na verdade sou eu fazendo uso desse recurso artístico para expressar aquilo que eu tenho engasgado dentro de mim, da minha própria tristeza e do meu próprio medo. É assustador a gente se expressar e tirar esse monte de roupa e de fantasia e de alegorias, de figurinos e personagens que a gente foi criando. Mas quanto antes você conseguir ser quem você é de fato,
mais tempo de vida você vai ter para ser quem você é. Quantas oportunidades eu tive de ser feliz no amor, por exemplo, entre os meus 20 e 30, mas eu não fui por medo. E não faltaram oportunidades. Mas um monte de gente legal que Deus pôs no meu caminho e que eu acabei dando um gelo e que acabavam sentindo como se eu estivesse esnobando eles, quando eu não estava. Era problema de autoestima, era trauma, só isso. Mas a vida passa depressa, sabe? E a gente subestima a rapidez com que ela passa. E a gente subestima também a falta que ter vivido certas oportunidades acaba fazendo na nossa vida. Você não é discreto, você é uma pessoa reprimida. E às vezes você tem aquela pessoa bichérrima como melhor amigo ou melhor amiga, sabe? Aquela sapatona marrenta. É tudo que você precisa na tua vida para você se ancorar em uma forma de vida que você se permita a autoexpressão. Por você ver uma pessoa que vai se expor todos os dias a todo tipo de julgamento. Mas a invisibilidade não vale. Quando você pensa assim, é para essas pessoas não me tratarem mal, quando o mundo está cheio de lugar legal. Às vezes você pode ser uma pessoa num bairro, numa cidade onde as pessoas generalizadamente são mais conservadoras e cruéis e preconceituosas. Procura uma cidade grande, procura algum outro lugar. Recomeça a vida num outro lugar. Se planeja, se organiza, entendeu? Você sabe que se você falar sobre isso com a sua família, às vezes a sua família vai botar você para fora de casa. Então você não pode correr esse risco. Então não corra esse risco. Se organiza para você sair. E aí um dia você comenta a propósito, eu sou diferente de você, eu sou bicha, eu sou sapatão. E você fala, fora da minha casa. Você já saiu, você já tem um endereço, você já tem emprego, você já tem uma vida, entendeu? Mas o esforço de ser uma pessoa normal mata. Um beijo. Eu sou o Chala.